Olá, boa noite. A paz seja com todos os irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero nessa noite meditar com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. E o tema da nossa noite é Guiados por Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui no livro de Êxodo que Deus, depois de libertar o povo de Israel do cativeiro, eles viveram 430 anos escravos ali do povo egípcio, e quando Deus os tirou ali da terra da escravidão, os levou pelo deserto, mas eles tinham uma promessa de ir para a terra prometida. E a palavra de Deus diz nesse versículo que nós acabamos de ler, que Deus os guiou, que Deus os conduziu de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. E nunca se apartou deles esta coluna de fogo e nem essa coluna de nuvem, todos os dias até chegar à terra prometida. E conta a história que o povo de Israel viveu no deserto por 40 anos. 40 anos sendo guiados por Deus, guiados pela presença de Deus. Que maravilha! E a primeira lição que eu quero tirar desse texto é que essa nuvem, ela simboliza a presença de Deus. A presença de Deus na vida do povo de Israel, a presença de Deus conduzindo o povo até a terra prometida. E essa história se deu no deserto. Eles passaram todo aquele deserto, passaram por luta, passaram por provações, mas a presença de Deus era constante na vida deles, em nome de Jesus. A presença de Deus, ela precisa ser real na nossa vida, ela precisa ser real na vida da igreja, na vida da família, que a presença de Deus nunca falte em nossas vidas, que nós possamos buscar constantemente a presença de Deus na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Quando Moisés, ele sentiu o peso da responsabilidade de levar o povo até a terra prometida, a Bíblia diz que era 600 homens, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, sendo conduzido ali até a terra prometida. Em torno de 2 milhões de pessoas sendo conduzido pelo deserto. Moisés, ele disse para Deus: Deus, sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu não vou chegar até a terra prometida. E ele ora a Deus pedindo: Deus, quem irá conosco? Quem irá nos ajudar? E Deus diz para ele: Moisés, eu irei contigo, eu irei com o povo e te darei descanso em toda a sua jornada. Assim deve ser em nossa vida, assim deve ser a nossa oração diante de Deus. Deus, se o Senhor não for conosco, não nos deixe tomar nenhuma decisão, não nos deixe dar nenhum passo sem a tua presença, sem a tua bênção, sem a tua permissão. Quantas pessoas têm tomado decisões sem a presença de Deus, sem a aprovação de Deus, e têm quebrado a cara, têm falhado. A presença de Deus não pode faltar na minha vida e na tua vida. A presença de Deus não pode faltar no nosso casamento, no nosso relacionamento. A presença de Deus não pode faltar na vida da igreja. Sem ela, nós não temos vitória. Sem ela, nós não temos direção, nós não temos a bênção de Deus. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que essa coluna, ela simbolizava a proteção de Deus na vida do povo de Israel. De dia, eles eram guiados por uma coluna de nuvem. À noite, por uma coluna de fogo. Nós sabemos que o deserto não é fácil. O deserto de dia é mais de 40 graus. Imagina, irmãos, o povo caminhando num deserto, mais de 40 graus, aquele sol escaldante. Eles não conseguiriam. Eles não aguentariam o calor do dia. As crianças, os animais, as pessoas idosas não aguentariam aquele calor insuportável.
mas Deus os guiava de dia, numa coluna, ali protegendo do calor, do sol. À noite, protegia do frio, porque o deserto é assim. De dia, mais de 40 graus. À noite, a temperatura caía abaixo de zero. E o frio os mataria. Mas Deus estava ali aquecendo, cuidando deles, livrando dos perigos, dos animais, das feras que surgiam à noite. E a Bíblia diz que eles podiam andar tanto de dia como de noite. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 19, diz assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele, e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses claridade à noite, de maneira que entre a noite não chegou um ou outro. Ou seja, quando o povo de Israel chegou ali perante o Mar Vermelho, eles ficaram sem saída. De um lado e do outro era montanha, e atrás deles vinha o exército egípcio com todo o seu exército para prendê-los e até matá-los. E eles entraram em desespero, porque não tinha saída para eles. Mas a Bíblia diz que naquele momento o anjo de Deus se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvem se pôs atrás do povo de Israel, separando o povo de Israel do exército egípcio, separando o povo de Israel do inimigo. A Bíblia diz que para o povo de Israel a coluna se tornou claridade, ou seja, clareou toda a noite. E para o povo do egípcio, ou seja, para os inimigos do povo de Deus, se tornou escuridão, ou seja, trevas, de forma que nenhum podia se aproximar do outro. Assim Deus o protegeu, Deus o guardou e o inimigo não pôde tocá-los. Assim também é na nossa vida. Deus, ele sempre está nos protegendo, nos guardando do inimigo. Deus coloca a sua coluna de nuvem nos guardando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Deus assim agia na vida do povo de Israel, e assim Deus também age em nossas vidas. Ele está constantemente nos protegendo, nos livrando de todo mal, para a glória de Deus. A terceira lição que eu quero tirar desse texto é que aquela coluna não servia também somente de proteção, mas ela dava direção no caminho, ela conduzia o povo de Israel pelo deserto. E nós sabemos que deserto não tem rua, não tem placa de sinalização, não mostra direção, não havia bússola para eles se guiarem pelo deserto, mas eles podiam contar com a direção de Deus. Aquela coluna de nuvem de dia servia como direção para o povo de Israel. Aquela coluna de noite servia como direção para o povo se conduzir à noite, em nome de Jesus. Assim Deus também é na nossa vida. Ele está nos conduzindo através da sua palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Assim como Deus conduziu o povo de Israel, assim como Deus dirigiu o povo de Israel, Deus quer dirigir as nossas vidas, Deus quer dirigir a sua igreja, Deus quer dirigir a família, em nome de Jesus. Deus conduziu o povo de Israel até a terra prometida. Assim Deus quer guiar a sua igreja até a terra prometida, que é o céu, para a glória de Deus. Outra lição que eu quero tirar desse texto é o cuidado de Deus. Em todo o deserto, em toda aquela trajetória, eles pôde contar com o cuidado de Deus. A Bíblia diz que quando o povo teve fome, Deus enviou o maná do céu. Deus mandou o maná para que o povo se alimentasse. E a Bíblia diz que por 40 anos o povo foi alimentado por Deus. Olha o cuidado de Deus pela vida daquele povo. Deus os alimentou, Deus supriu todas as necessidades. A Bíblia diz que quando o povo sentia sede, Deus fazia brotar água da rocha. E eles beberam da água da rocha. Eles mataram a sua sede. Deus os guardou, Deus os protegeu em toda a trajetória, em toda a caminhada. Então, no deserto, irmãos, nós vemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus em todos os instantes da vida deles.
Assim Deus quer proteger, Deus quer cuidar de nós em todos os momentos, para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o deserto, irmãos, é cheio de perigo. O deserto, irmãos, é cheio de obstáculos. E sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o cuidado de Deus, o povo não iria chegar até a terra prometida. Assim também é conosco. Sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a proteção de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a direção de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos também num deserto, estamos de passagem, estamos sendo conduzidos à terra prometida, e nós vamos chegar lá para a glória de Deus, e Deus nos concede a sua presença. A presença de Deus é real na vida daquele que o busca, a presença de Deus é real na vida daquele que crê. Deixe ser guiado por Deus, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer dirigir a tua casa, a tua família. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele leva à morte. E quantos têm sido conduzidos à morte, à destruição? Mas Deus, Ele está presente, Ele quer conduzir a tua vida, Ele quer levar você às águas tranquilas, Ele quer conduzir a tua vida pelo deserto, Ele quer suprir todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Deixe ser guiado por Deus, deixe ser dirigido pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, nós te louvamos, porque da mesma forma que o Senhor conduziu o povo de Israel pelo deserto, de dia por uma coluna de nuvem, e à noite por uma coluna de fogo, e assim o Senhor os conduziu pelo deserto, guardando, livrando de todo mal, dando direção àquele povo. Assim o Senhor quer conduzir as nossas vidas, assim o Senhor quer conduzir a sua igreja, com a sua presença, nos dando direção, nos dando livramento, guiando as nossas vidas, suprindo, Deus, as nossas necessidades. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não se apartou deles em toda a jornada. Por esses 40 anos o Senhor conduziu o seu povo, e a Bíblia diz que a coluna nunca se apartou deles, nem a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo, por toda a trajetória da sua vida. Assim, Deus, seja com a tua igreja, assim seja com as nossas vidas, assim seja, Deus, com a vida do meu irmão que está ouvindo esta palavra nesse momento. Deus, que a tua presença não se aparte da nossa vida, como Moisés orou, nós oramos nesse momento. Deus, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não estiver nas nossas vidas, não deixa, Deus, nós darmos nenhum passo, não deixa, Deus, nós tomarmos nenhuma decisão, porque a tua presença, ela faz toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, nos dá vitória através da tua palavra, nos dá vitória, Deus, através da tua presença, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.